Olá, mais uma vez, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Mário, dirijo o Templo Espiritual Caboclo Pantera Negra e o Ileifá Adiagumale Olootó Aiê. O vídeo que nós vamos fazer hoje vai tratar dos assuntos que são muito sensíveis aqui no Brasil, da questão da relação de quem cultua Ifá, quem pratica o candomblé, de quem pratica Umbanda e como esses cultos podem ou não interagir. Espero que aproveitem. Antes de começarmos, liguem as legendas e assistam o vídeo até o final, comentem e deem a opinião de vocês sobre o vídeo, ok? Bom, vamos pensar agora como a construção do candomblé se deu no Brasil. Veja, o primeiro povo que chegou no Brasil, o Bantu, trouxe consigo a lembrança dos seus ancestrais, a lembrança da sua prática. Na construção do candomblé Angola, nós temos os Inquice, que se semelhariam às divindades, e temos os Baculo ou Bacuro, que são os antepassados que também são cultuados. Algo parecido você vai encontrar também entre o povo Jeje, que se chama no Brasil de Jeje, que são vários grupos étnicos diferentes que habitam hoje, especialmente onde nós chamamos do país chamado Benin, em uma parte da Nigéria. E por último, o povo que chegou no Brasil foi o povo Iorubá. Na construção do candomblé, esses três povos, essas três nações, entre aspas, esses três grupos étnicos, acabaram tendo influência um do outro. É muito difícil nós estabelecermos o que é somente o culto de Vodum, do Jeje, somente o culto de Inquice do candomblé Angola, ou somente o culto de Orixá no candomblé Queto. Então há no Brasil uma adaptação à realidade nova, com várias questões que vão sendo aglutinadas, rituais que se aproximam, acabam virando um só, voduns acabam sendo associados ao Orixá, Inquice também, que na sua origem não teriam tanta proximidade, mas no Brasil acabaram tendo essas proximidades. No começo do candomblé, isso era bastante fluido, não havia tanta questão de falar, não, meu candomblé é Bantu, Angola, meu candomblé é Jeje, Efã, meu candomblé é Queto, Puro, Yorubá. Isso no começo não havia. Como é que nós chegamos nesse ponto? Por causa dos acadêmicos, que foram estabelecendo, na ideia de um acadêmico que assistia aos rituais, o que era certo e errado. Não era o sacerdote que falava sobre isso. Era quem observava que falava sobre, escrevia, e aquilo, quem lia o livro, inclusive iniciados, inclusive sacerdotes, passaram também a adotar esse comportamento de exclusivismo que no início não havia. Se você vai até o Recôncavo Baiano hoje, você vai encontrar terreiros de candomblé em que essas misturas entre Inquice, Vodum, Orixá, elas permanecem como eram no século XVIII. Não tiveram tantas questões como temos nas capitais, em que não, meu candomblé é Queto puro, não, meu candomblé é Bantu puro, não, meu candomblé é Jeje puro. Isso, na construção do candomblé, não havia. No livro O Candomblé da Barroquinha, Renato Silveira, ele narra o início das reuniões feitas para estabelecer essa entidade chamada na Barroquinha, que seria uma sociedade que era entre ex-escravizados, homens livres, mulheres livres, que fundaram. Entre eles havia alforriados, haviam pretos livres,
Haviam pessoas que eram cristãs, católicas, havia muçulmanos e havia pessoas que cultuavam orixá, mas todas estavam juntas. E os muçulmanos e os católicos cultuavam orixá, já no princípio do candomblé. Então essa ideia, eu sigo uma religião só, minha religião é candomblé, isso já é mais novo, da construção disso, do exclusivismo. Também nós vemos a mesma questão em terras africanas. Quando o Diogo-Cão, no século XVI, chega pelo rio Zambeze até as terras do Manicongo, trazendo a religião católica e apresentando por meio de sacerdotes ao povo banto e contando dos milagres de Jesus, quem ouvia aquilo falou, eu quero aprender. Se eu vou cuspir no chão, eu faço uma massa de barro, ponho no olho e curo de catarata. Eu quero aprender isso. Mas como é que eu aprendo? Vai ter que se converter ao catolicismo. Então eu se convertia para aprender isso, porque era algo prático para a minha vida. Então isso, para o africano, sempre foi muito mais solto do que para o ocidental. O ocidental se acostumou a tudo ser exclusivista. Um Deus, uma religião, uma prática, e assim vai. Então, essa questão ocidental não é a mesma que nós encontramos em outros espaços, ok? Para o Yorubá, não existe o conceito de religião como nós temos aqui. Bom, então, se eu pensar na palavra religião, não há essa palavra em Yorubá, religião. Criou-se uma palavra em Yorubá para isso, que é a palavra é sim. Então essa palavra ela foi criada para atender o mundo ocidental. Porque como é que o Yorubá chama a sua própria prática, aquilo que ele faz? Não é de sim, religião, é sim e bilé, que nós costumamos ver escrito. É sim e bilé. A palavra ibilé, então, ibi, nascer, ilé, na terra. Então, seria a prática, a religião, nossa, a religião da minha terra. Então, criou-se esse termo para ter um nome para a religião. Mas como é que o Yorubá chama a sua prática? De Ixexê. Ixexê. A prática do Yorubá, o que ele faz é Ixexê. Outras pessoas acrescentam a palavra Ixexê como Lagbá, junto. Lagbá. Como é que nós podemos traduzir essa frase? Ixexê, a primordialidade. O que é primordial? O que surgiu no início, nos primórdios? Lagbá, antiguidade. Então, a frase quer dizer aquilo que é o mais antigo possível, o mais tradicional possível. Então, a minha prática é a tradição. Isso que quer dizer Ixexê Lagbá. O que o senhor pratica? Ixexê Lagbá. Mas o senhor é muçulmano. Mas daí? Eu faço aquilo que o meu povo faz. Eu pratico Ixexê Lagbá. Mas o senhor é cristão. Não importa. Eu pratico Ixexê Lagbá, que é aquilo que vem antes de tudo, que é a ancianidade, que tem a ver com aquilo que eu falei com o Egungun, da questão ancestral. Isso é primordial para o Yorubá e para o africano no geral. O culto ancestral, o culto, as lembranças do meu passado, da minha família, do meu clã, da minha etnia, do meu grupo, tudo isso tem que ser sempre lembrado, porque quando os meus antepassados estão felizes comigo, porque eu estou sendo correto, estou sendo uma pessoa bacana, eu cumpro com meus deveres, os meus ancestrais ficam felizes comigo. É a questão da ética. E o apelé do Yorubá. Então, quando
Quando eu não faço de acordo com aquilo que os meus ancestrais esperam de mim, eles podem ficar meio bicudos comigo. Talvez essa ideia que tem invadido o Ocidente, em especial o Brasil, da alma penada, que o ancestral vai castigar você, pode ser por isso que tem esse motivo, porque o ancestral fica bravo com você. Se você começa a cometer erros, o ancestral vai cobrar de você. Por isso que tem a ideia de eu fazer a prática dos meus mais velhos. Continuando, bom, na prática do Ixexê Lagbá, eu posso me iniciar para somente um orixá? Posso. Como eu posso me iniciar para mais de um orixá? No Ixexê Lagbá, eu posso me iniciar para mais de um culto. Eu posso me iniciar para o culto de orixá, posso me iniciar para o culto de Edom, cujo os membros da que nós chamamos de Ogboni. Então, a Ogboni cultua Edom. Então, é um outro culto. Eu posso entrar, também me iniciar no culto de Orô, que é um outro culto. No culto de Edom, no culto Ogboni, entram homens e mulheres. No culto de Orô, somente homens. Então eu posso ter várias iniciações em diversos cultos que na tradição religiosa iorubá é possível. Eu posso também me iniciar no culto de Ifá, cujo orixá que coordena o conhecimento, que Ifá é um sistema filosófico, religioso, místico, histórico, geográfico, que nos leva a ter Iwapelé, que é o caráter irretocável, Orumilá, o orixá. Dessa prática, dessa ciência chamada Ifá, Orumilá é orixá da ciência Ifá, ou melhor dizendo, das ciências que compõem Ifá, ok? Então é um outro culto. Então eu posso me iniciar para vários cultos, como posso me iniciar somente para um. Tudo depende de como a minha família vê, como isso se constrói na minha comunidade. Não sou obrigado a pertencer somente um, a não ser que naquela família essa seja a tradição. Então vamos iniciar somente no culto de Ifá, somente no culto de Orô, somente no culto do orixá Obatala, somente no culto de Xangô, somente no culto de Ogum. Eu posso me iniciar para outros orixás e outros cultos, porque eu estou praticando aquilo que é da minha ancestralidade, daquilo que é primordial ao meu povo, o mais antigo, a primordialidade mais antiga, o mais primordial possível, o início de tudo. Essa é a prática que eu possa ou não fazer. Então, se a tradição iorubá funciona assim, logicamente, quem pratica Ixexê Lagbá de verdade não pode criticar ninguém. Não pode. Não pode falar que o candomblé, com as suas misturas, está fazendo alguma coisa errada. Porque isso não existe. Não faz parte de Iwapelé, da ética irretocável de quem pratica Ifá, criticar candomblé, criticar umbanda. Aliás, não cabe a ele criticar nada, especialmente outros cultos que há no Brasil. E seguindo esse princípio de Ixexê Lagbá, eu como brasileiro estou no Brasil praticando Ixexê Lagbá no candomblé, porque foi criado pelos meus ancestrais brasileiros. A umbanda, a mesma coisa. São cultos que estão ligados à minha questão ancestral, do povo brasileiro, do povo mestiço como nós somos.
Então não cabe para quem pratica Xexelagbá, que segue o Apelé, que segue os mandamentos de Ifá, fazer crítica aos outros. Nós temos sim que, com aquilo que nós aprendemos, conversar com as pessoas, mas não falar que está errado. A oferenda que você faz para algum não é essa, está errado. Não, não está errado. Isso é aquilo que o Candomblé pratica. Se eu no Xexelagbá faço tal assunto, diz respeito a mim somente. Eu não tenho que falar que o outro está errado. Eu tenho que fazer a minha prática o melhor possível. Mas Mário, você é de Ifá, você é iniciado para Iame, você é iniciado na Umbanda, você é iniciado na Ogoni. Como é que você não fica louco? Porque cada coisa tem o seu papel e no seu momento. Não há confusão, porque isso não é misturado. Cada espaço você realiza aquilo de acordo com aquele espaço que você participa. Há interação? Claro que há interação. No Candomblé você pode muito bem fazer a divinação para o orixá na consulta, se ele aceitou a oferenda, como o Yorubá faz na consulta ao Obi. Não pode? Se você aprendeu como você consulta o Obi para saber se o orixá está satisfeito com a sua oferenda, você pode, porque você aprendeu como se faz isso. Se você não aprendeu também, tudo bem. Não há certo ou errado. Assim, o que você aprendeu, o que você tem na sua história espiritual. Então, chega de esses mimimi, diz que, porque o pessoal de Ifá critica o Candomblé, critica a Umbanda critica o Candomblé, isso não leva a nada. E também, além do que nós falamos das questões afro, Candomblé, Umbanda, entre cada um, também não cabe num Candomblé de fulano é assim, de ciclano é assim, então um deles está errado. Também não está errado. Na Umbanda X, na Umbanda Y, na Umbanda Z, na Umbanda A, também a prática é diferente. Está errado, também não está errado. Nós temos que parar com isso, de julgar os outros, porque julgar é muito fácil. Enrolo o meu rabo, sento em cima para falar do alheio. Em primeiro lugar, eu tenho que olhar o meu, entender os meus erros, entender aquilo que eu faço de errado na minha comunidade, como eu vou ser uma pessoa melhor para a minha comunidade, como eu vou interagir melhor com a minha comunidade, com o meu grupo, e dali, com um grupo forte, interagir com os demais grupos, mantendo sempre uma relação próxima, uma relação de amizade, uma relação de troca de conhecimento, porque é isso que a gente vai levar da vida. Nós precisamos nos unir para que nós possamos enfrentar as perseguições que fazem a nós, em especial as religiões exclusivistas que fazem apologia contra qualquer prática afro. Nós temos que combater o racismo estrutural. Temos que aceitar a nossa herança africana. Temos que entender o pensamento africano, que é o pensamento agregatório, não é de separação. Nós só conseguiremos realmente estabelecer melhores laços pensando como o africano pensa, de agregarmos as coisas, não de encontrarmos inimigos entre nós mesmos. Nossos inimigos estão lá fora, fora dos nossos templos, fora da nossa vida, são aqueles que nos perseguem. Espero que eu tenha explicado essa questão para vocês, e sempre curta o nosso vídeo, veja na descrição dos vídeos a nossa página, os nossos blogs, e acompanhe nosso trabalho. Um grande abraço.